Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Vivências no Espectro. O nosso podcast ele é um projeto Luz, Câmera e Protagonismo em Ação da Universidade e Faculdade Sensupeg. E o episódio de hoje é sobre saúde mental. Estou aqui com nossos seguintes participantes. Catari Dias. Catari é licenciado de Artes Visuais pela UFPA, onde pesquisa sobre ensino de artes e inclusão, é ativista e ambientalista, conciliando com o curso técnico em meio ambiente pelo SENAC, profissionalmente atua como designer gráfico e digital. Isso, Catari, acertei? Acertou. Beleza. Estou aqui também com Carlos Moreira. Tudo bom, Carlos? Tudo ótimo. Carlos é graduado em Ciências Sociais, mestre em Antropologia Social, doutorando em Antropologia Social e Linguística, pesquisa saúde mental, dimensão psíquica e linguística no contexto dos povos indígenas, Teneterrara, é isso? Certíssimo. Tembé e Guajajara. Professor de inglês, escritor e lutador faixa amarela de Kung Fu. Muito bem, Carlos. Autista Obrigado. nível 1 de suporte. Estou aqui também com Isadora Monteiro. Tudo bom, Isadora? Tudo bom. Isadora é acadêmica do último ano de psicologia da UFPA, violonista e autista. Atualmente atende idosos na Clínica Escola de Psicologia da UFPA e realiza avaliações de desempenho cognitivo em jovens com síndrome de Down, utilizando a escala abreviada de inteligência de Vazio. Vazio? Veja, Ok. é vazio. Certo. Como parte de uma pesquisa. Além do trabalho acadêmico, é apaixonada por promover a saúde mental e a inclusão de pessoas no espectro do autismo com outras deficiências ou vulnerabilidades sociais. Eu sou Marcela Soares, sou professora, mestre em educação em biologia e estou aqui para mediar o nosso bate-papo de hoje. Bem, pessoal, um assunto que está muito famoso, né, de se falar é saúde mental. Parece que até virou moda, né? Todo mundo agora é coaching, especialista em saúde mental. E eu trouxe um breve conceito, onde saúde mental ele é um estado de bem-estar que se relaciona com a capacidade de uma pessoa lidar com os desafios da vida, desenvolver suas habilidades e contribuir para a sociedade. Então, esse seria o conceito de saúde mental. Antes da gente continuar a nossa conversa, uma coisa muito interessante deste podcast é que ele é um podcast pensado por autistas, apresentado por autistas, com participantes autistas para todos que quiserem saber. Em realidade, o nosso grande objetivo aqui é desmistificar muitas coisas que as pessoas acreditam que sejam verdades, verdades absolutas que os doutores em internet, vamos assim dizer, acham que é verdade absoluta, e para quem tem a verdade, a real curiosidade em saber ou interesse em saber como é que os autistas eles pensam. Então aqui esse é o espaço para a gente poder tirar essas dúvidas de vocês e para que nós possamos ser bem melhores entendidos. Então, gente, a nossa pergunta inicial de hoje é: a saúde mental para pessoas neurotípicas, os neurotípicos são, abre aspas, os ditos normais, ela é igual para pessoas neurodivergentes, como nós? O que você acha, Catari? Eu acredito que não, porque o autismo, né, a pessoa autista, ela passa por muitos desafios, muitas dificuldades na questão de socialização, comunicação, comportamentos repetitivos, e ela, por conta do cérebro dela processar as coisas diferentes, ela está muito mais sujeita a discriminações, a falta de acessibilidade nos espaços que vão desde a escola até o mercado de trabalho. E isso afeta muito mais a nossa saúde mental do que pessoas que não têm a condição. Acho que é isso. Carlos, você gostaria? Sim, respondendo a pergunta, né, com certeza não. Eu não sei se eu poderia nem dizer que a saúde mental é igual até para as pessoas neurotípicas, né? Porque ela realmente não é. E falando em relação a pessoas neurodivergentes, a gente tem especificidade, né? A gente tem demandas que as pessoas neurotípicas não vão ter. Claro que a gente tem muita coisa semelhante também, mas a gente tem demandas que as pessoas neurotípicas não vão ter.
É claro que o tratamento e terapia, tudo em saúde mental é importante tanto para neurodivergente, tanto para neurotípico, mas é muito importante. Mas a gente tem, como o Catherine bem falou, a gente tem demandas na vida, a gente lida com preconceito, a gente lida com dificuldades de se enquadrar, né? Tanto em trabalho, estudo, em meios sociais, que uma pessoa neurotípica não vai ter, né? Então, com certeza não é a mesma coisa. Isadora, você gostaria de complementar? Eu concordo bastante com o Carlos. As pessoas têm demandas diferentes, mas nós autistas somos pessoas vulneráveis. Querendo ou não, na sociedade em que a gente vive, é uma sociedade que não é construída pensando em nós. Então imagina só ter que estar sempre tentando se encaixar. Isso provavelmente vai gerar um sofrimento nessa pessoa que outras pessoas podem não ter, outras pessoas neurotípicas podem não ter. Então, falar em saúde mental para autista pode ser um pouco diferente de falar em saúde mental para pessoas neurotípicas. Não que elas não tenham também suas dores, suas dificuldades, mas a gente tem outras questões que vão além, que são questões construídas. Então, é muito importante a gente delimitar. Então, vamos falar de saúde mental para autistas, porque a gente vive num mundo que não é pensado pra gente. E a gente tem que pensar também. É verdade. Pensando nesse tópico, né, de um mundo que não é preparado pra gente, se nós pudéssemos ter um ideal, qual seria esse ideal? Carlos? Bom, primeiramente, é claro que eu vou fazer umas ressalvas, né, ao termo como ideal de saúde mental, né? E isso a Isadora pode me corrigir se eu estiver falando besteira, né, porque ela é da área. Mas, assim, tem-se a ideia de que saúde mental seria a vida com ausência de doenças, entre aspas, muitas aspas doenças, né? A vida com ausência de doenças, né? E isso leva a um termo, né, que se utiliza muito no meio acadêmico, que é a psicopatologização que a ciência faz, né, com a vida das pessoas, né? Que é justamente categorizar esses comportamentos, né, esses quadros que se afastam um pouco da normalidade, categorizá-los como patológicos, né, como adoecedores, né, mais ou menos isso. E, tipo, trabalhando com saúde mental em populações indígenas, a gente percebe que muitas dessas coisas, né, da ciência ocidental, ela não se aplica, né, porque culturas diferentes, comportamentos patológicos que seriam patológicos pra gente não vão ser patológicos para culturas diferentes, né? Uhum. E assim por diante. Mas, né, eu entendi o tema da pergunta, o que eu diria que seria o ideal em saúde mental, né? Não, assim, qual seria o ambiente ideal para Sim, que a sim. nossa saúde mental, que a gente não tivesse Sim. né? Eu acho que eu diria que para mim o ideal seria conseguir levar uma vida plena, e que isso não significa, né, necessariamente a ausência de quadros psicológicos, de quadros de saúde mental. Isso não significa ausência total, né? Até porque eu vivo com ansiedade, vivo com toque. E agora, na fase do meu tratamento, eu consigo ter uma vida plena, né? Consigo ter uma vida funcional. Eu acho que esse seria o principal ideal para mim, né? Ter um ambiente, não só um ambiente, né? Mas ter um ambiente que a gente possa, né, se sentir confortável, se sentir acolhido, né? Isso é muito importante. E ter suportes na vida que garantam que a nossa vida seja plena e seja bastante funcional. Acho que seria isso. Entendi. Catherine? Eu acredito que o ideal para ter, né, saúde mental e para manter a minha saúde mental, que não é o ideal atualmente, é se eu conseguisse me manter empregado, né, num trabalho que não recebendo menos que os meus colegas, como já aconteceu. Isso me causou, assim, me afetou bastante, porque eram as mesmas funções e cada um recebia diferente. Eu era a pessoa que recebia menos e fazia muita coisa também. E também o ideal seria encontrar acessibilidade nos lugares, ao menos acessibilidade atitudinal, que eu acho que é onde a acessibilidade atitudinal
que, resumindo, a atitude da pessoa em te acolher, em te respeitar, ela abre espaço para as outras acessibilidades. É ela que começa a inclusão. Então, se a minha condição fosse respeitada no supermercado, no trabalho, na escola, isso seria muito favorável e ideal para eu manter minha saúde mental, porque eu não precisaria passar por estresse ou até mesmo adoecer e acabar sendo excluído, né? Não conseguindo continuar estudando, continuar trabalhando. E nisso vai prejudicar a saúde mental, porque eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu não vou conseguir cuidar de casa, não vou conseguir cuidar da minha família, e tudo isso vai afetando a saúde mental até que a gente adoece, desenvolve depressão, ansiedade, porque a gente está sempre preocupado. Inclusive, acho um dado importante trazer que há pesquisas no exterior onde autistas, quanto menor o nível de suporte, ou seja, quanto menos a inteligência ou o cognitivo ele é preservado, mais ele tem prevalência a desenvolver depressão e ansiedade. Eu estava até pesquisando aqui qual era a fonte, né? Que foi em janeiro de 2019, foi publicado no Journal of Abnormal Child Psychology, um artigo chamado Prevalência de Transtornos Depressivos em Indivíduos com Transtorno do Espectro do Autismo, uma meta-análise, onde eles analisaram quase 8.000 artigos sobre saúde mental e para investigar essa prevalência de depressão e ansiedade de pessoas autistas. Inclusive, eu sou diagnosticado com depressão e ansiedade, né? Venho tratando desde quando eu entrei no ensino superior. E outra situação que é importante, já que a gente acabou de sair do Setembro Amarelo, né? Também há pesquisas que mostraram que há uma maior taxa de suicídio entre mulheres com TEA. Porque é aquilo, 3 vezes maior o risco de suicídio entre mulheres autistas. Porque o papel social da mulher, a gente é sempre cobrado muito mais cedo. Sim. Um amadurecimento, a se encaixar naquele meio social, a se encaixar com outras meninas desde a escola, e tudo isso vai afetando não só a nossa identidade, começa por aí, porque a gente acaba escondendo que as coisas que a gente gosta, escondendo os nossos hiperfocos, os nossos interesses restritos, os nossos comportamentos que às vezes as pessoas consideram inadequados. Sim. Em prol de manter aquela socialização de não ser isolado. E tudo isso a longo prazo vai prejudicar a saúde mental, vai desenvolver depressão e ocorre o maior risco de suicídio. Aí é isso que... É aquele negócio, né? A menina não pode isso, a menina não pode aquilo, tem que ser a mocinha, tem que ser não sei o quê. E daí a gente começa a fazer o masking. A gente começa a mascarar todos os indícios, e é por isso que o autismo em mulheres, ele ainda tem um baixo diagnóstico, porque ele é de difícil diagnóstico. Sim. Por conta que a gente sempre tem que estar modelando. Isadora, você quer complementar? Sim. Repete a pergunta. O que seria o ideal para a nossa saúde mental? O mundo ideal, pode ser até um pouco polêmico, que eu vou falar, mas o mundo ideal seria um mundo em que você não precisasse, no meu caso, eu não precisasse, porque esse é o meu mundo ideal, não precisasse de um laudo para ser validado, onde a individualidade da pessoa importasse. Então, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas para que procurar um laudo depois da vida adulta, ou até mesmo na fase já sendo idoso? Porque sim, porque é necessário, a gente precisa, no contexto em que a gente vive, a gente só tenta ser validado com o laudo e mesmo assim não consegue, muitas vezes. Mas o mundo ideal seria que a individualidade de cada pessoa fosse respeitada. Porque aí entra essas questões, essa questão da... É a OMS que tem como
a saúde enquanto ausência de doença com bem-estar. Só que, pelo menos na academia, na psicologia, a gente já pensa de uma forma diferente. Alguns também, alguns não. Mas também é estudado outras formas de saúde. Então, você ter saúde mesmo tendo uma doença, você ter saúde mesmo tendo um transtorno, você ter saúde mesmo sendo o que quer que aconteça com você. Que acham que podem achar, não, isso aí não é saúde, isso aí não é ter saúde. Mas, sim, dá pra ter saúde. É saudável. Tem, algumas pessoas acham, não, se você é autista, você não é normal, você não é saudável. Às vezes as pessoas dizem assim, não, ela é doente. Ela é doente, ela é Sou doentinha. doente. Eu sou autista, pô. Sim. Mas a minha saúde tá boa. Tratam pessoas com deficiência, no geral, muito Como doentes. como doentes, assim. Que precisa cura. Que precisa de uma cura. Então, por quê? Não tem saúde? Mas aí a gente tem que começar a pensar mesmo, o que é ter saúde? Realmente é isso? A gente tem que questionar essas questões que são muito dadas. Nossa, isso aí é saúde. Será que é mesmo? Então, vamos pensar, existem pessoas que já estudam há muito tempo isso, que pensam isso. Tem um texto incrível que é O que é deficiência, acho que é esse o nome, Débora Diniz, que ela fala muito sobre... ela foca bastante, pelo menos no início, em deficiência visual. Mas a gente acaba, confrontando algumas coisas que a gente tinha como verdade. Tipo, o que eu tenho só é um problema porque o mundo não está adaptado. Mas se a pessoa estiver num contexto em que tem assegurado os seus direitos, seu bem-estar, por que seria um problema? Então, por que o autismo seria um problema se a individualidade de cada um é respeitada? Se eu posso fazer STEAM e ninguém vai fazer bullying comigo? Se eu posso ter ecolalia no meio da sala de aula? É só o meu jeito de agir, é só alguma coisa que eu preciso me regular, é só alguma outra coisa. Isso que a Isadora falou, é que eu não li esse texto, então, mas do jeito que tu falou, ela fala sobre o modelo social da deficiência, né? Porque existe o modelo médico, onde a deficiência é vista como um problema a ser tratado, a ser corrigido, e o modelo social, ele vê a deficiência como uma diversidade que vai sempre acontecer e tem que ser respeitada e tem que ser... os espaços têm que ser adaptados, né? E isso vai desde uma rampa, vai desde... Existe os tipos de acessibilidade, né? Uhum. E é aquilo, acho que eu associo muito a palavra, o que é saúde mental, para as pessoas com deficiência, é a gente ter qualidade de vida, né? A qualidade de vida, ela está associada intrinsecamente com a saúde mental, porque se não tem qualidade de vida, não tem como a saúde mental se manter. Aí a gente vive num mundo que não é feito pra gente, e ainda sofremos casos de exclusão, e isso acaba limitando a nossa qualidade de vida. Acho que é isso. Eu queria complementar uma coisa, na verdade, reforçar uma coisa que a Isadora falou, né, que eu achei muito interessante e eu penso exatamente da mesma forma. Eu sou da antropologia, então eu peso muito para esse lado, mas que a gente tem essa necessidade, né, hoje em dia na nossa sociedade, a gente tem essa necessidade do diagnóstico justamente porque a nossa sociedade não consegue lidar com o diferente, né? Ela não consegue lidar com a diferença sem classificá-lo e sem categorizá-lo na ordem do patológico, né? Não estou dizendo que o diagnóstico não é importante pra gente, né? Sim. Na sociedade que a gente vive, ele é muito, muito importante mesmo. Mas tem muito disso, né? A nossa sociedade ela não consegue lidar com o diferente. E como o Cattari falou muito bem, a neurodivergência, o nome já diz, né? É uma divergência neural. Uma divergência que não necessariamente significa uma inferioridade ou como eu posso dizer, um erro, né? Um erro que aquela pessoa nasceu com um erro, alguma coisa do tipo. Tem pesquisas, né, dentro da bioantropologia que demonstram que
pessoas com TDAH, nas primeiras fases da evolução humana, elas tinham vantagens evolutivas, Sim. né, Em relação a serem exatamente, coletores. caçadores-coletores, porque era um ambiente que a pessoa tinha que estar mudando o foco dela o tempo inteiro, né? Tinha que se Sim. adaptar às mudanças que o ambiente exercia sobre ela. Então, o TDAH ele surgiu como essa vantagem evolutiva que hoje na nossa sociedade, infelizmente, ela não está adaptada para receber pessoas, né, com neurodivergência. Sim. Enquanto nômades, eles eram muito melhores que os neurotípicos. Mas quando se tornaram sedentários, aí o TDAH ele acabou sendo, digamos assim, mais incômodo, né? E aí a gente percebe, né, que as questões não são pessoais, porque na sociedade que a gente vive isso é teu. O autismo, ele é teu, tu vai ter que lidar sozinha com isso, te vira. Não é o padrão, né? E é uma coisa que deve ser vista como um todo, faz parte, nós fazemos parte da sociedade, então como não pensar, não, isso aqui existe aqui no coletivo, no nós. Então, às vezes, a patologização toda, não digo toda, porque eu não gosto de generalizar, mas em geral, ela acaba que faz isso, tipo, esse modelo acaba fazendo com que individualizando isso é teu, para que ninguém tenha que lidar com isso além de ti. Isso é teu para eu não ter que lidar com isso. Então, isso acaba sendo bem prejudicial. Por isso que o meu modelo de mundo ideal seria bem diferente do que a gente tem hoje. E dentre esses assuntos, assim, a gente acaba escutando tanta coisa no nosso dia a dia, né? E aí eu separei, assim, algumas verdades e mentiras que comumente nós escutamos diariamente, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ai, nossa, mas isso é exagero. Não, gente, todo dia tem sempre um para soltar uma dessas. Então, assim, eu vou falar a afirmativa, tá? E daí depois vocês dizem se isso é verdade ou é mentira. Para nós, né? Polêmica. Polêmica, atenção. Então, autista nível 1 de suporte. Tem autismo bem levinho, quase não dá para perceber e por isso não afeta a sua saúde mental. E aí, gente, isso é verdade ou é mentira? Muita Catari. mentira, né? Começa contigo agora. É totalmente mentira. Uma coisa que me falaram quando eu estava em diagnóstico é que se hoje eu sou um adulto autista de nível 1, muito provavelmente na infância eu era uma criança de nível 2 ou 3, né? As minhas dificuldades, meus déficits eram muito maior na infância, só que o meu desenvolvimento, como os meus pais foram cuidando de mim, foi desenvolvendo e recuperando esses atrasos. Então, ao mesmo tempo que eu posso me sair muito bem para algumas coisas, por exemplo, no meu caso, eu sou muito bom para burocracias, assuntos estudantis, assim, de faculdade, que não necessitam socialização, vou logo falando, ou comunicação verbal excessiva. Porém, em casa, eu sou muito deficitário em atividade de vida diária. Eu sou muito deficitário eu tenho uma baixa energia social. Eu canso muito rápido. Tanto que para conseguir estar aqui hoje, acabei não conseguindo ir para aula. Eu dei prioridade para me regular a tarde toda e me recuperar do estágio que eu tive de manhã em sala de aula, para poder vir de noite. Tipo, cumprir 2 das 3 tarefas que eu tinha para hoje. E, enquanto isso, em outras situações, eu sou bacana Sou bacana, não. Eu não tenho tanta dificuldade em gerenciar
contas, essas coisas em casa, eu consigo organizar isso bem. Uhum. Mas para outras situações eu sou totalmente dependente, não tenho autonomia. E sou diagnosticada como nível 1 de suporte. Então não é leve, até porque todas as experiências de trabalho que eu tive presencial, eu não consegui me manter porque isso foi me sobrecarregando até um nível que eu passei a ter crises de explosão e crises de desligamento. Diariamente eu já acordava em crise. Então, a pessoa que às vezes eu encontrar na rua ou eu encontro uma pessoa que eu não via há anos, aí a pessoa vê, você foi diagnosticado, mas é bem levinho, né? A pessoa tá ali, tá me vendo, ela tá vendo só uma face mínima do meu dia a dia, da minha vida. Então, é totalmente enganoso. Isso é até de mau gosto. Isso é desrespeitoso. É né? desrespeitoso. Porque eu tenho uma deficiência que muitas das vezes não é considerada visível em todos os lugares que a gente vê, porque tem muito a questão também do estereótipo, que antes eram diagnosticados só os autistas de nível que precisavam de nível mais substancial. E hoje que, com o avanço das pesquisas, é que estão chegando nesses autistas que não foram diagnosticados na infância, né? Carlos. Então, não é verdade. Começa adiantando essa afirmação. Né? Não é nada verdade. Para começar, porque nenhum autista é igual ao outro, né? Começa por aí. Eu e o Catari somos nível 1 de suporte, mas a gente não é parecido. Né? Ele vai ter dificuldades que eu não tenho, eu vou ter dificuldades que ele não tem. E a gente vai divergir em muitas coisas, isso dentro do mesmo nível de suporte, né? Então, é uma diversidade, é uma neurodiversidade. Isso é um espectro. É um espectro, exatamente. É um espectro muito grande. E segundo, que o nível de suporte ele também não é fixo, né? Então ele muda Sim. ao longo da vida, né? Amanhã eu posso ser nível 2 de suporte, né? Eu posso voltar depois pro nível 1 e assim vou demandar mais assistência, né? Futuramente, ou demandei mais assistência no passado, né? E isso acontece, né? Com todos os autistas. E apesar de ser nível 1, eu apresento dificuldades, né? Que demandam terapia, demandam tratamento em saúde mental para que eu consiga levar a minha vida de maneira plena. Né? Eu tenho muitas dificuldades de interação, pode não parecer às vezes, mas o masking é muito forte. E interações sociais, né? Estar no meio social me cansa bastante, eu preciso muitas vezes, daquele momento para me reabastecer as minhas energias. Né? Ou tem situações que eu realmente não consigo interagir, não consigo levar aquela interação adiante. Eu tenho muita dificuldade com mudança de rotina, por exemplo, que, cara, é incrível. Fiz uma disciplina, isso foi um caso real, fiz uma disciplina que foi feita num lugar diferente das salas da UFPA. Eu já fiquei muito mal. Isso me causou uma afetação muito forte. Sim. E que poderia ser para pessoas neurotípicas uma coisa besta, né? Uma coisa sem sentido, mas não é. E é o que eu escuto bastante, né? Que quando eu falo que sou autista é o que não parece, né? Mas não parece. Já até escutei de uma pessoa que, tu tem um autismo bom, que é o autismo que não parece. E aí... E... pois é. E aí, como o Cátara disse, isso é um desrespeito muito grande, né? Porque, enfim, isso invalida todas as nossas dificuldades, né? Invalida toda a nossa trajetória. Então, começando por aí, não é verdade nem um pouco. Eu adoro. Autismo bom. Esse eu vou anotar no dicionário. Anote. Faltava essa. Você tem autismo bom, Outra coisa que apareceu, né? né? Bom, é mentira. Essa, primeiramente, outra opinião polêmica, talvez as minhas opiniões sejam todas polêmicas. Assim. A opinião de autista adulto é polêmica. Geralmente é polêmico, né? Mas essa classificação, nível 1, 2 e 3, não acho legal. Quanto é que ela vai desaparecer? Em janeiro de 2025, todos ficaremos apenas autistas. Sem mais numerações. Sem mais coisas. Assim, existem ali os CIDs, né? Que ali o médico fica
cada critério, tipo, 6, 0, 2.0, e aí ponto 1, ponto 2. Porém, pro médico entender, tá. Só que é bem complicado pra gente falar, tá, sou nível 1. Tá, então é o bem levinho, né? Essas coisas que costumam falar. É leve porque não é tu que tá carregando, né? Mas... Só que a gente acaba sendo muito invalidado. Não sei, ou falando, nem parece, mas como é que um autista se parece? Não sei, que ele pode ser de qualquer forma, né? Então, essa questão acaba afetando a gente até em relação a tratamento e a questões de suporte. Tipo, você é nível 1, bem levinho, então você não precisa desse suporte. E às vezes mesmo sendo o seu direito. Mas não, você não precisa. Tá bom? Não precisa não. Faz aí, os outros estão fazendo, porque como é que tu não faz? Tu faz as mesmas coisas que os outros neurotípicos, como é que tu não consegue fazer isso? Tu tá com preguiça, ou tu tá com má vontade. Então, isso acaba sendo um ponto complicado e afetando muito a saúde mental, porque vem a autocobrança, tipo, então por que eu não consigo fazer? Por que todo mundo consegue fazer e eu não? Mesmo tendo o diagnóstico, mas eu não sou tratado enquanto autista. Mas por que se eu sou autista? Não é dar privilégios, não é dar coisas a mais, é dar o suporte para que haja equidade ali naquele momento. Então, é muito mentira. Sim. A saúde mental é bem afetada, assim. A questão que vocês falaram, né, que muitas das vezes você consegue fazer uma coisa e não consegue fazer outra. Eu consigo fazer cálculos mirabolantes, mas eu demorei muito para conseguir amarrar meu sapato. Sim. Até hoje eu não consigo. Não, o meu sapato eu amarro uma única vez, eu só tiro, eu não desmancho o laço por Eu nada. também. Pode olhar o meu. O meu ele é laço, assim, ele já, é de elástico, ele exato. não tem cadastro. Não tem. Então, gente, isso é algo real dentro do espectro. Entendeu? Enquanto você consegue fazer coisas, muitas das vezes, que as pessoas acham, abre aspas, geniais, nossa. Exatamente. Mas você não consegue fazer coisas que as pessoas dizem, mas isso é tão bobo. Isso é tão Mas simples. para nós não é. Para nós aquilo não é bobo. Então, por isso a questão do suporte. E a questão de numeração, as pessoas se enganam muito, porque eu sou nível 1 de suporte, de repente, em relação à comunicação, mas eu posso ser nível 2, por exemplo, para preencher formulário. Exatamente. Eu não consigo preencher formulário se uma pessoa não estiver me ajudando. Diga lá, Carlos. Eu queria aproveitar o tempo para contar uma história também. Tem um conhecido nosso, eu não vou citar o nome da outra pessoa que está aqui, porque, né, para não dar... A gente fala o milagre, mas não conta o santo. Exatamente, para não dar encontro de informação. Mas, assim, ele é diagnosticado com nível 2 de suporte, ele tem com deficiência intelectual, né? E os pais praticamente decidiram, né? Não vou dizer nem aceitaram, eles decidiram que ele é incapaz de levar a vida sozinho. Então, ele passa a vida toda, né, dependendo dos pais, e ele não é incentivado a ter essa independência. Os pais, eles continuam fazendo a mesma coisa sempre. Disseram que quando ele chegasse com 20 anos, ele ia se tornar adulto. Agora ele já fez 20 anos. Aí disseram que com 30 que ele vai se tornar adulto. Não é agora. E assim por diante. E eu tento conversar com ele, né? Eu tento mostrar, né, as coisas que eu consegui superar justamente para tentar dar essa força. E aí a primeira coisa que os pais fizeram para ele, né, que os pais disseram para ele quando eu tentei, né, dar esse apoio, foi que ele era diferente de mim porque ele era nível 2, eu era nível 1. Por isso que eu conseguia fazer algumas coisas e ele não. Né? Justamente porque eles já decidiram, né, que ele é incapaz. Você quase foi uma má influência, Carlos. Eu fui uma má influência. Eu tentei ser uma má influência. Eu achei que eles iam falar, não seja amigo do Carlos. Não seja mais amigo do Carlos. Isso ainda não aconteceu, mas eu acho que provavelmente vai acontecer, porque eu tento... do próximo capítulo. Eu tento ficar mostrando, e eu tento inclusive mostrar pra eles pessoas com nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, que também conseguem levar uma vida plena, né?
Eu tenho um amigo no Acre que é nível 3 de suporte, tá no mestrado agora, tá terminando o mestrado, vai pro doutorado. Então, eu tento mostrar isso pra ele, né? Só que, infelizmente, os pais têm aquela cabeça fechada de que ele não é capaz e ele não tem como se virar sozinho. Os E próprios pais acabam sendo capacitistas. Sim. exatamente. Existe uma grande diferença entre você dar suporte e você ser capacitista. Quando o suporte é feito da maneira correta, ele promove a autonomia da pessoa. Porque ela vai ali aprendendo, ela vai aprendendo de várias formas, tanto de criando coragem, como de aprendendo realmente o básico. Como Sim. é que faz cada passo Uhum. para aquilo acontecer. Então, o suporte ele é necessário, mas ele não deve ser algo que vai barrar a autonomia da pessoa. Ele deve promover a autonomia. Sim. Promover. Os familiares, eles têm que entender que a gente não vive na terra do nunca. Uhum. Ninguém aqui conheceu Peter Pan. Todos nós vamos crescer, ficar adultos. Nós todos aqui hoje somos adultos, né? Então, vamos à segunda polêmica de hoje. A desordem sensorial desencadeia crises constantes, muitas vezes causada por cheiros, sons, temperaturas, texturas, entre outros fatores, causando danos sérios à saúde mental. Verdade ou mentira, crianças? Bom, como o Catari começou a outra, eu acho que eu começo agora. Por favor. Eu diria novamente que depende. Depende bastante, né? Como eu disse, de autista para autista, isso vai mudar bastante. É claro que eu, por exemplo, tenho sensibilidade auditiva, mas não é uma sensibilidade auditiva como eu percebo em outros colegas autistas, né? Uhum. Que é muito maior. A minha existe e eu percebo que eu não consigo, às vezes, suportar sons que os neurotípicos conseguem tranquilamente. Eu não consigo. Mas, sim, com o tempo, né, com essa exposição, como é que eu posso dizer? Esses sentidos, né? Qual é a Essa palavra? sobrecarga Sobrecarga, sensorial. sim, exatamente. Dos sentidos, ela com o tempo vai gerando um certo cansaço na gente, né? Um certo esgotamento que a gente precisa de um tempo para recuperar as energias e voltar, né? Eu, por exemplo, eu percebo que quando eu tô perto de alguma crise, perto de, assim, de extravasar, né? Uhum. Quando meus sentidos ficam muito mais aguçados. Eu Sim. consigo sentir cheiro de longe, eu consigo ouvir sons pequenos. Uhum. Aí eu começo a perceber, tem alguma coisa errada. Sim, Vai dar alguma coisa errada. E eu sei que eu preciso desse tempo para descansar. certo, Catherine. Complementando a fala do Carlos, também eu acho que depende, porque a desordem sensorial, né, essa nossa desregulação sensorial, ela tá muito pode estar muito associada também se aquele autista tem transtorno do processamento sensorial. E o que pode ainda intensificar mais. E também tem a questão do ambiente. Se você tem que frequentar um ambiente que te desregula sensorialmente, que é muito iluminado, que é muito barulhento. Por exemplo, eu no restaurante universitário lá da UFPA. Aquilo, a longo prazo, ou vai me desensibilizar, porque também pode acontecer isso, ou vai me esgotar até começar a me causar crises constantes. E já teve épocas, porque eu tô na Federal desde 2013. Então, logo até antes da pandemia, teve épocas que eu desensibilizei, conseguia, obviamente, usando fone de ouvido. Nunca fiquei sem fone de ouvido naquele espaço, mas era algo que amenizava e fazia ficar tolerável eu fazer minha refeição ali. Mas, por exemplo, trazendo uma experiência mais recente, é muito difícil eu conseguir ficar ali, principalmente se estiver lotado. Às vezes o barulho eu ainda tolero, mas lotado eu não consigo permanecer ali, porque é muita informação visual, é muita gente, é muito barulho acontecendo ao mesmo tempo, é muita movimentação de pessoa e aquilo vai me deixando atordoado. E, por exemplo, estou me citando em casa. Teve uma época em casa, na época da pandemia, que fizeram uma obra no supermercado lá do lado. E todo dia barulho de maquita, barulho de furadeira. E esse é um tipo de barulho que me desregula Eu imensamente. detesto obra. E
aquilo eu nunca consegui ser desensibilizado para esse tipo de barulho. Começou a me causar crises diárias, onde não passava nem com medicação, nem com nada, e tinham que me levar para a UPA para poder ser estabilizado na UPA. E da UPA já chegou o ser de me levarem para o HC, para ser estabilizado só no HC, por conta dessa desordem sensorial. Que nunca foi possível eu ser desensibilizado, porque também existe uma terapia, né, que a gente chama de integração sensorial, Sim. que é justamente para a gente ir desenvolvendo, seja problema com cheiros, com alimentação, quando a pessoa tem seletividade, seja para se manter em espaços e por aí vai. Então, eu diria que depende, porque é aquilo, vai da pessoa ter comorbidade, outros transtornos, e vai também do tipo de autista. Do tipo no sentido, qual é o barulho que me desregula? Tem pessoas que elas não têm dificuldade com cheiros. Eu não tenho muita dificuldade com cheiro, mas eu tenho colegas que têm. Uhum. Mas essa pessoa, por exemplo, ela não tem dificuldade com barulho, eu já tenho bastante. E assim vai, cada autista é único e dependendo, isso vai causar crise constante ou não. Eu tenho problema com alguns barulhos, geralmente quando são barulhos mais agudos, sons mais agudos, eles acabam... Nossa, chega a dói na alma. Assim. Parece que a gente sente no osso, né? Dói, não, e dói de verdade. E dói, literalmente, pra mim dói, assim, eu sinto dor. E tem que parar. Por exemplo, alguém amolando faca, eu não consigo. Maquita, essas coisas, não consigo. E às vezes, até eu gosto de tocar violão. Mas às vezes o violão é equalizado de uma forma que fica muito agudo, bem brilhante o som, principalmente quando tá tocando com banda. Tem bastante banda, então o violão tem que ter ali o brilho para ele aparecer. Mas às vezes dá uma agoniazinha, assim, mesmo eu gostando. E isso é ruim, porque já é uma coisa que atrapalha uma coisa que eu gosto, que é a música. Uhum. E, enfim, cheiros, eu gosto, assim, eu sou muito de ficar cheirando coisas e as pessoas acham estranho, então eu não costumo fazer muito em público. Sempre que eu boto Eu cheiro tudo. Não, eu não cheiro tudo. Eu não sou essa que vai cheirar tudo. Mas eu gosto de cheirar coisas cheirosas. Não, sim, está. Então, roupa que tá com cheiro de amaciante, essa coisa, eu gosto de sentir, assim. Acontece. E quando eu coloco a comida, agora a minha mãe já acostumou um pouco, mas coloco comida e eu cheiro a comida. Só que quando eu sinto o cheiro, eu já sei, é mais pra imaginar o sabor. Sim. Então o sabor não vai me pegar desprevenida. Sim. Tipo, não vai ser uma surpresa. Aí, só que antes a minha mãe entendia meio que como uma ofensa, assim. Eu acabei de fazer a comida, está, assim, quentinha aqui. Aí ela entendeu. Então, são por vários motivos, Uhum. mas é uma questão de cada um mesmo, como o Catherine disse. Vai de cada um. Bem, nós falamos sobre remédios, terapias aqui, e tem uma que é bem polêmica que as pessoas, eu escuto bastante. Remédios e terapias para autistas fazem mal. Os remédios causam dependência, ficando eles viciados, e as terapias os fazem ficar adestrados. Isso é verdade ou é mentira, gente? Queres começar? Eu começo. Cautela. Cautela, Seja hein? cautelosa. Eu posso começar. Mas eu queria só finalizar a fala em relação se essa desordem sensorial causa danos à saúde mental. Causa. Por experiência própria, eu tenho muita questão, como a Isadora disse, com o alimento, né? Cheiro, cor, essas coisas. E sempre fui julgado como fresco, a pessoa é difícil, aí não bora convidar porque ela não come qualquer comida. Ou até mais recente, das pessoas acharem que eu tava... a minha comida era separada porque eu não queria comer a mesma coisa por capricho, sendo que não é. E também já aconteceu algumas vezes por exemplo, no restaurante, eu não consigo comer por causa do barulho, e isso eu me senti muito, até um pouco
ficar com raiva de mim mesmo, porque eu não consigo frequentar o mesmo espaço que qualquer pessoa consegue, sendo que eu precisava me alimentar e isso fica com fome. E também, em alguns trabalhos já aconteceu de eu ser até desligado porque eu precisava de... Eu comecei a usar abafador de ruído para conseguir aguentar, tolerar o grito das crianças. E isso eu fui demitido porque eles acharam que eu não era capaz de estar ali porque eu tinha essa necessidade sensorial. Sendo que eu ouvia tudo que as pessoas falavam. O abafador, ele não impede, Ele ele não é não... bloqueador de ruído, Exato, ele ele não é apenas bloqueador. reduz. Mas agora, indo para a questão dos remédios e as terapias fazem mal, isso, a terapia vai muito de como ela é aplicada, do profissional que aplica ela. Eu faço terapia desde os meus 18 anos e já passei por profissionais ruins, profissionais bons, medicação, a mesma coisa, já passei por medicações que mais me prejudicaram, seja nos efeitos colaterais ou seja por efeitos indesejados delas acabar exacerbando o que ela estava justamente combatendo, que ela deveria justamente combater. Seja ela agressividade, seja ela depressão, ansiedade, comportamentos autolesivos. Então, não isso é mentira, porque a terapia aplicada corretamente por um bom profissional, assim como um remédio bem ajustado, e no profissional que entenda que é preciso ajuste, que não fique forçando o paciente ficar tomando aquele remédio que está fazendo mal, depende muito disso, de todos esses fatores para aquilo fazer mal ou não. E essas terapias que dizem, vai ficar adestrado, existem várias formas de se aplicar terapia e, por exemplo, a terapia de habilidades sociais é justamente você ir desenvolvendo habilidades, não ser adestrado, e sim ir desenvolvendo habilidades de autogestão, de socialização, para poder ter uma melhor qualidade de vida e alcançar uma vida plena em sociedade. Então, isso não é ser adestrado, é você ir aprendendo aos pouquinhos e se respeitando também. E isso até ajuda a gente a comunicar quando a gente está sendo desrespeitado, quando a gente precisa de alguma adaptação, de algum acolhimento. Tudo isso é desenvolvido nas terapias, seja ela habilidades sociais ou outras psicoterapia e entre outras. Certo, Carlos? Começando pelos remédios, né? A gente sabe que existe um estereótipo muito grande em relação aos medicamentos controlados, né? Fala que a pessoa talvez precise tomar, ela já fala, não, isso é coisa de doido, eu não sou doido, isso é coisa de doido, né? Quem toma isso é doido, né? Começa por aí. E, assim, os remédios controlados, os medicamentos controlados, usados de forma errada, né? E com isso eu quero dizer automedicação, né? Que é muito comum também. Ela é realmente ruim, tanto que as novas diretrizes, né, em saúde mental, a Isadora pode confirmar isso, evitar ao máximo, né, que vá por esse caminho ou encontrar outras formas que não sejam dependentes dos medicamentos, né? Mas eles usados corretamente, com isso eu quero dizer por um profissional bom, né, um tratamento que realmente se adeque àquela pessoa, eles dão qualidade de vida. Isso eu falo por experiência própria, né? Porque os remédios que eu tomo, os remédios que eu utilizo, eles me dão uma qualidade de vida que eu não teria sem eles, né? Eu sei como era a vida antes de eu começar a tomá-los. Então eles me deram uma qualidade de vida muito boa. É claro, leva um tempo até a pessoa se adaptar, até encontrar qual é o medicamento que é apropriado para ela. Isso é claro que leva um tempo. Mas a dica que eu dou é, acima de tudo, só faça esse tipo de tratamento a partir do profissional. Sim. Consultando um profissional e de preferência um profissional que melhor se adapte a você, né? Um profissional de qualidade. Tá vendo que o tratamento não tá indo legal, tá tendo efeitos ruins, comunique o médico, comunique o psiquiatra. Tá vendo que o psiquiatra não tá indo por esse caminho pra melhoria da tua saúde, troca o profissional e assim por diante. Eu já me consultei com profissionais que me passavam um medicamento. Esse medicamento me dava um efeito colateral. Ele passava outro medicamento para combater o efeito colateral, e não em vez de ajustar. Exato. Então,
resumindo, os medicamentos usados da maneira correta e de forma adaptada à vida daquela pessoa, eles trazem sim qualidade de vida. E sobre a terapia, eu não considero a terapia como adestramento, né? Eu não sei, eu não consigo falar muito bem sobre os vários tipos de terapia diferentes, né? Mas como Cátara disse, ela bem aplicada, ela desenvolve habilidades, né, para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir viver em sociedade, habilidades que são necessárias para a gente ter uma vida plena, né? Eu não vejo isso como um adestramento, eu vejo isso como um desenvolvimento de habilidades, né? Sim. E para mim, aprender habilidades novas não necessariamente significa perder nossa essência como autista, né? Mas sim nos inovar. Exato, adoro. Isso. Pode repetir a pergunta? Em verdade, é sobre afirmações, né? Que remédios e terapias para autista, em realidade, os remédios viciam e as terapias nos adestrariam. Você concorda com isso? Então, essa aí e foi bem polêmico durante esse mês, né? Esse mês teve uma polêmica bem destaque no meio do autismo, da comunidade autista. Bom, particularmente, não acho que a terapia bem aplicada seja adestramento. E existem muitas terapias, existem muitos tipos. Então, às vezes a pessoa só repete o que ela ouviu em algum lugar, Exato. mas não acaba tentando saber por quê, o que é isso. Ela escutou em algum lugar que aconteceu alguma coisa e acaba replicando como uma verdade absoluta sobre todas as outras. E não é bem assim, existem muitos tipos de terapia. Em geral, a que mais tem pesquisa, evidências, no caso, para autismo é ABA e também para autistas nível 1 é a TCC, que é a cognitivo-comportamental em relação à terapia. Mas se uma pessoa não se adequar, ela pode procurar outro tipo de terapia, se esse indivíduo não gostar. Porque as pesquisas são feitas com várias pessoas e a maioria, então provavelmente a evidência está, a maioria vai corresponder. Mas pode ser que alguma pessoa não é nem que ela não vai dar resultados para ela, mas é que ela não gostou. Ela pode não ter se adaptado, não gostou. E às vezes o resultado não está sendo visível para a família, mas está sendo percebido pelo autista. É como nós falamos, algumas coisas bobas para eles são grandes para nós. Eu estava falando bem pensando em autistas já adultos, assim, em questão de psicoterapia. E eu não estava pensando muito em questão de habilidades sociais e essas coisas, mas essas são coisas que em geral são importantes. E para criança existem as evidências e é bom que os pais sigam as evidências ao invés de procurar e seguirem profissionais. Porque tem muitas pessoas querendo só ganhar dinheiro em cima do desespero dos pais. Então é muito importante que eles procurem saber o que a ciência está falando sobre isso nesse momento, o que é que os profissionais da saúde estão falando sobre isso, os profissionais da educação estão falando sobre isso nesse momento. Porque tem muita gente que só está querendo ganhar dinheiro, enfim. É verdade. Tem um mercado tudo por trás. Existe um mercado. Nós lucramos as pessoas. Tá, ok. Pessoal, então, para terminar aqui... Só terminar sobre... o problema em relação a medicamentos, é a medicalização da vida. Mas, se for... Existem pessoas autistas que não vão precisar tomar remédio. E não tem problema. Mas existem pessoas que podem precisar. Então, se elas precisam, é só ajustar aí com um profissional também. Eu sei que é difícil. Por exemplo, psiquiatras não é uma coisa tão acessível para a maioria das pessoas. Até as terapias também não são coisas muito acessíveis para a maioria das pessoas. Mas quem pode, quem consegue ter isso, que busque para fazer com o melhor que conseguir, para que haja qualidade de vida, que é o que a gente acaba buscando, qualidade de vida.
Exato. Em Isso é, relação ao medicamento, eu só tô aqui hoje, a essa hora, graças aos medicamentos. Se fosse antes do tratamento, uma hora dessa eu já estaria em casa, esgotada, imprestável para E absolutamente sempre o nada. cuidado, né? O cuidado de, vai me viciar, tem efeito colateral. A maioria dos medicamentos, principalmente os psicofármacos, eles vão ter algumas reações adversas. Sim. Alguns acabam sendo só no início, mas aí é sempre bom, e alguns podem, mas aí é acompanhamento médico, acompanhamento com essas terapias. Não é fazer uma vez e é isso para a vida inteira. Exato. É ir acompanhando. E tem um desmame também, né, desses medicamentos que eles podem causar, assim, uma abstinência, né, uma síndrome de abstinência, eles geralmente têm o desmame. E isso que ela falou da medicalização da vida, eu acho muito importante porque o medicamento, ele dá uma segurada ali na hora, mas ele não trata a causa, ele trata o sintoma, mas ele não vai tratar a causa, que muitas das vezes é só a terapia que vai ajudar. Mas tem momentos da vida que a gente acaba necessitando mesmo. É inevitável que em algum momento a pessoa nunca precisei, mas tem um dia ali que a gente tá tão ruim que a gente vai precisar de um verdade. medicamento. Pessoal, então, quero agradecer a todos vocês que separaram essa parte da sua vida para estar aqui hoje nesse bate-papo. Foi muito proveitoso. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores pela oportunidade de abrir esse lugar de fala, a Faculdade Senso PEG, né? E nada sobre nós sem nós, É isso. né? Então, até o próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.